E a tatuagem, você vai contar pra gente sobre a tatuagem? Vamos falar da tatuagem. Que quase não tem, né? Tem gente que faz tatuagem até nos olhos, você viu? Tem gente que está fechando o corpo, como eles dizem, né? Eles fecham o corpo. Fecha o corpo. Vamos lá. A tatuagem, eu acho que é... Deixa eu até pegar mais água, gente. Vamos lá. Falando em água, eu estou aqui com a minha xicrinha também com água. Vamos tomar uma aguinha. Não fico sem. Tatuagem é muito polêmico, né? Muita gente traz a tatuagem com um certo julgamento, com um olhar de julgamento. Isso é ruim. A tatuagem, ela começou lá atrás para marcar as pessoas dos grupos que tinham. Inclusive aqui no Brasil, a gente tem aí nos presídios até hoje as tatuagens que falam das gangues. Isso em todos os lugares do mundo tem uma tatuagem que vai representar aquele grupo, né? Muita gente traz a tatuagem como exclusão. Então, eu excluí alguém? Não, eu não excluí, mas a minha família excluiu. A minha ancestralidade foi excluída. E aí a gente vai para aquele viciado, para aquele doente. A gente sempre tem na família, gente. Imagina quantos ancestrais nós temos. Quantos lampiões a gente não tem na família, né? Quantos viciados, quantos... enfim, tudo a gente E você tem. colocou justamente esse ponto dos, eu chamo de adictos, né? Eles são os meus preferidos, entendeu? Eles são o amor da minha vida, porque eu reconheço, quando eu olho para aquela alma que está vestida com aquele personagem e conheço a sua história, então tudo isso aqui que a gente está fazendo é para ajudar também a muitos que se identificam, porque eles foram tidos como marginais, como mau caráter, né? Mas aí a gente vê, tá, em primeiro lugar que sempre houve isso, mas cresceu isso, Sim. derivado de um monte de coisas, vamos dizer assim, de valores distorcidos. Por isso que a gente está com um trabalho do caramba para fazer, né? Sim. Porque as pessoas precisam ver que existe caminho. Porque quantas pessoas vão ter acesso ao que nós estamos falando aqui? Entendeu? Isso aqui é incansável, menina. A gente tem que falar muito sobre isso. Então, vamos falar das tatuagens, porque eu olho e eu falo, meu Deus do céu, olha ali, mas aquele exemplo ali, isso acho que vai caber a muitas pessoas, e ainda é uma abordagem muito pouca. Eu só conheci você falando da tatuagem nessa visão sistêmica, né? Vamos lá. Só queria abrir assim isso daí. Porque eu acho que as pessoas têm um pouco de receio. E até porque hoje são poucas as pessoas que não têm tatuagem. Eu tenho tatuagem, gente, tenho 3, tá? São raríssimas as pessoas que você olha e fala assim, não tem nenhuma tatuagem. Por que isso? Porque cada vez mais a gente está sentindo a necessidade de incluir os nossos antepassados. Então, eu vou incluindo. Eu fiz essa tatuagem, para quem não conhece, não sei como é que eu ponho aqui, assim, é um olho egípcio. Eu fiz essa tatuagem porque eu achava bonita. Eu acho bonito, eu adoro a mitologia egípcia, né? E ok, há muito tempo atrás, minha mãe veio falar agora para mim, assim, você sabia que reza a lenda lá em casa, né? Que os meus tataravós eram egípcios. Aí eu, oi? Como assim? Tataravós? Parece que os pais dos nossos bisavós eram egípcios. Eu falei, mãe do céu, da onde saiu isso? Aí eu olhei para minha tatuagem e comecei a chorar. Porque eu falei, olha aqui, é a minha ancestralidade. Eu estou incluindo na minha vida. A tatuagem, ela vem de inclusão. Aí muita gente fala assim, tá, mas isso daqui pode ser um símbolo X. Esse símbolo eu fiz quando eu me graduei no Reiki. Eu me graduei, eu fiz com o Otávio Leal, e ele me deu um nome, enfim, foi muito bonito todo o significado, e esse era um dos símbolos, e eu
fiquei emocionada e resolvi fazer esse. Aqui na nuca eu tenho outro, que também é uma rosa, que também fez parte do reiki. Então eu resolvi colocar. E depois minha mãe vem, é uma rosa não, uma flor de lótus. É uma flor de lótus, e depois minha mãe vem falar dessa flor de lótus também, que ela sempre teve muita vontade, mas que algumas pessoas da família tinham isso. Minha família é militar, né? A minha descendência hoje, atual, é militar, por parte de mãe. E aí a minha avó, meu avô fala. Meu pai era militar também. Meu pai, a gente tem isso. E outra coisa, só para não perder essa questão que você falou aí, eu demorei, porque meu pai foi órfão. Meu pai foi órfão de pai e mãe, morreu assim muito novo e eu não conheci. Só depois que eu fui buscar minha família, abri o negócio do Facebook da família, que as pessoas falaram, teu avô, você é igualzinho teu avô pai de pai, porque ele fazia viagem astral. Tanto é que meu pai chama-se Siddhartha, que é o nome do Buda. Que legal! Né? E os meus tios também, que seria o segundo casamento deles, eles também, Arjuna, né? Olha isso. Também é do Oriente, né? Que seria o discípulo de Buda, Arjuna, né? Eu acho que é isso, se eu não estou. E o outro nossa, me deu branco agora, Moria, que é o da Fraternidade Branca. Sim. Aquilo me deu... Aí, porque às vezes você não se parece com a primeira família, aquela família, como você falou, né? O primeiro grupo. Daí eu falei, fechou, avôzinho, estou aqui te honrando. Isso para você ver que a gente só está fortalecendo tudo isso que a nossa prof. Cris está contando para a gente hoje. Vamos lá, prof. E aí, minha família é militar, né? Minha mãe falava assim que queria fazer, e meu avô falava, de jeito nenhum, se você fizer, vou colocar você lá no presídio. Por quê? Só presidiário que podia ter tatuagem. Então, isso ficou muito marcado para ela. E quando eu fiz, ela falou assim, e reza a lenda, que aí a minha bisavó eu conheci, eu tive o prazer de conhecer a minha bisavó por parte de mãe. Muito pouco, porque ela, depois de acho que 5, 6 anos de idade que eu tinha, ela adoeceu, e aí ela ficou mais 10 anos com a gente, mas ela não falava mais. Mas a minha mãe trouxe muita história da minha bisa, e a minha bisa falava assim, o seu pai, porque era a minha bisavó por parte de mãe, então era por parte de vó, ela era mãe da minha mãe. E aí a minha bisa falava assim para minha mãe, o seu pai, ele não devia falar isso, porque o meu pai tinha tatuagem e ele não era presidiário. Que aí veio a história dos egípcios lá de trás. Então, isso já é algo que já mostra da onde eu pertenço, mostra aonde eu tô de muito tempo atrás. A gente que levou essa história para uma outra coisa que foi os presidiários. E que também não tem nada de ruim, porque a gente precisa ter o quê? Um grupo. Então, dentro do presídio tem um grupo? Ok, tem um grupo. Outra coisa que se tatua muito é nome, é rosto. Isso é o quê? Eu não vou te esquecer nunca mais. Você faz parte da minha vida. Então, a tatuagem, ela traz a inclusão da minha família. Isso é muito bom, isso é muito importante. Se eu tiver consciente, é melhor ainda. Hoje eu consigo olhar as minhas tatuagens e falar assim, gratidão. Gratidão, vô, né? A gente chama de vô, porque até a gente fala tataravô, é muito. Mas gratidão, porque vocês fazem parte até hoje da minha vida. Eu tenho isso como honra. Quem faz a tatuagem que quer fechar o corpo e não sabe exatamente o significado da tatuagem, toda tatuagem tem um significado, claro. A pessoa vai fazer porque ela gostou, porque ela queria fazer alguma coisa e aquilo tem um significado para ela. Só que nunca é o primeiro significado só. Como eu disse, eu fiz pelo Reiki. Eu fiz pelo Reiki e descobri que era a minha ancestralidade depois. Todo mundo vai descobrir a sua ancestralidade dentro dessa tatuagem. Quem está fechando o corpo, o que acontece? Será que ele mesmo, ela mesma, não é excluída pela família?
por algum motivo. Eu tive um paciente que ele falou assim, eu vou fazer uma tatuagem. Eu falei, legal, como vai ser a tatuagem? Ele falou, vou fechar as minhas costas. Eu falei, bom, só que ele não tinha nenhuma tatuagem. Ia ser a primeira. Eu falei, como que a sua família vai reagir? Já tinha uns 30 anos de idade, não era uma criança. Ele falou, eu vou fazer exatamente por isso. Por quê? Para agredir eles, porque eles não querem. Eu quero me excluir. Olha como é profundo isso. Eu quero me excluir da minha família, então eu vou fazer uma tatuagem. Na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está se incluindo. Depois de algum tempo que ele fez a tatuagem, ele descobriu que o avô dele e o tio dele tinham sido excluídos por terem feito uma tatuagem. Ele estava honrando esse avô, honrando esse tio. E esse pai, ele não queria lembrar do pai dele. Ele não queria lembrar do avô. Então, ele não queria que o filho fizesse uma tatuagem, porque ele não queria trazer esse avô. E isso estava trazendo outros problemas para a família. A tatuagem é acho que é o primeiro diagnóstico para a gente entender que eu pertenço a algo mais do que só esta família. É um diagnóstico muito real, gente. De novo, eu sou exemplo disso, né? Eu trouxe isso para mim de uma maneira assim muito sem imaginar. Quando eu fiz as tatuagens, eu fiz exatamente por um motivo X que estava acontecendo na minha vida. Anos depois, eu descobri que não era bem isso. O meu motivo real é colocar toda a minha ancestralidade comigo, me dando força, me trazendo aqui daquilo que eu sou capaz. Porque hoje, quando eu vejo essa tatuagem egípcia, eu consigo entender que eu sou capaz de trazer algo mais. Então, a pessoa, quando ela começa a fazer, mesmo ela não tem noção, é como se fosse algo interno que vai vindo para a superfície. Ela não tem noção daquilo, mas aquilo vai aflorando, né, fenomenicamente. Então, ela vai fechando o corpo até que ela consiga tomar uma consciência. Então, você acredita assim, quando a pessoa toma consciência daquilo, então ela já transforma isso? Seria isso? Ela tem uma espécie de uma compulsividade, porque quem faz tudo se torna uma coisa meio compulsiva, é mais ou menos essa aí. Sim. Isso, a ideia é mais ou menos essa. Eu tive uma paciente, uma mulher, que ela fechou, acho que hoje ela já deve estar com o corpo todo fechado, né? E quando ela começou, ela não entendia também. Depois, ela falou assim para mim: olha que legal, acabei de fazer a minha avó. Olha, eu tenho o meu cachorro. Olha, eu tenho o meu gato. Ela começou a tatuar todas as lembranças dela. E aí, num determinado momento, ela olhou para ela e falou assim: eu corri atrás do meu rabo esses anos todos. Agora eu sei aonde eu estou e a quem eu pertenço. Eu pertenço a todos esses que estão aqui. Eu tenho o meu lugar. Olha que coisa linda, gente. Eu tenho o meu lugar. Que barato. Quer dizer, ela não tinha noção, ela estava fazendo um patchwork da própria vida, né? Ela estava tentando unir, tá? Então ela fazia sem ter noção do que estava acontecendo. Porque algo dentro dela, a sabedoria interna já estava externando, né? Externalizando aquela. Nós somos todos divinos, né? Nós temos uma célula divina dentro da gente. Então, essa célula divina, ela consegue fazer esses patchworks aí da nossa vida o tempo inteiro. E ela está deu mandando essa razão. um aviso, né? Ela está te cutucando para que você revele conscientemente, né? Seria Exato. essa. E o mais interessante dessa menina, os pais eram separados, a avó ainda era viva e os pais não se falavam. Ela conseguiu, de um jeito bem sutil, ela conseguiu reunir a família inteira junto. O pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, essa avó muito velhinha, a avó dela estava acho que com 90 anos já. Então ela conseguiu fazer uma união nessa família com o casamento dela. Toda tatuada. Fez o casamento, ela casou, e aí ela conseguiu trazer todo mundo.
Na prática mesmo, é isso que eu queria entender. Ela conseguiu fazer eles estarem juntos na mesma... Mas sem querer, né? Ela casou, ela mandou convite para todo mundo. E ela não esperava que aparecessem, porque eles não se falavam, eles não se conversavam. A própria avó com o filho, que era o pai, não conversava. Então, ela já sabia que ia ser um fiasco, como ela mesma dizia. Meu casamento vai ser um fiasco, mas está tudo bem. Por que um fiasco? Porque as pessoas que eu amo não vão estar lá. Vão ter que estar um ou outro, não vai estar todo mundo. Então, foi muito difícil para ela casar, inclusive, né? Assim, chegar até o altar que ela fez num sítio, mas ela falou que a hora que ela chegou ali, que ela viu todo mundo, ela desmoronou de alegria. Então, ela saiu correndo, ó, me emociona. Ela eu saiu também! correndo. Eu estou igual junto com você aqui recebendo isso. Assim, foi isso faz anos, gente, mas é a coisa mais linda, né? Ela saiu ali do caminho dela para poder casar e foi cumprimentar a avó, o pai, a mãe, a madrasta, o padrasto, os tios, todo mundo que estava ali, para ela poder receber aquilo. E aí sim ela conseguiu chegar. Mas entre ela chegar ali no ponto, né? Para chegar até o padre, não lembro quem que casou ela, mas foi mais de 1 hora, porque ela precisava viver aquilo e pegar aquela força. Foi a coisa mais linda. E o marido dela também todo tatuado. E para eles, isso era para a família, isso não era bem visto, mas também não era censurado. Era aquela coisa meio velada de ok, mas não é legal. E foi. Então, o que uma tatuagem pode fazer? O que ela fez, ela não conseguiu assimilar o tamanho da mudança que ela teve. Que demais, que demais, que demais. Nossa, isso foi muito importante, porque você levar esses buracos para um casamento é complicado, né? Um casamento é uma coisa que às vezes recebe todas essas... Às vezes não, sempre, eu acho, né? E acaba não dando certo por causa de um monte de buraco que os seres humanos têm dentro de si, acaba levando até uma expectativa enorme. Então, eu creio que todo mundo deveria ter um autoconhecimento, né, antes de tentar dividir, que é tão difícil um casamento, né? Tá diariamente ali com uma outra história totalmente, né? Então E foi... preencher, né, esse vazio, né? Preencher o vazio que fica, Exato. porque a gente tem o vazio, o nosso, a outra pessoa tem o dela, e você vai precisar lidar com tudo isso de alguma maneira. Então, quanto mais você souber da sua vida, quanto mais Exato. você se preparar para receber essa outra pessoa, melhor vai ser esse relacionamento, né? Mais intenso, mais verdadeiro, vai ser esse relacionamento. Então, as Sim. tatuagens é isso, gente. É uma coisa assim, é visceral mesmo, né? É o divino mostrando pra gente que é real essa inclusão. Eu preciso incluir. Mesmo quando a gente acha, e vocês podem ver aí as histórias, eu tenho várias histórias para contar de tatuagem, de pessoas que foram fazer, os pais não deixaram, o marido não deixou, não sei quem achou um absurdo, e por aí foi. E quando fez a tatuagem, a inclusão fez-se, né? Eu fui fazer a minha primeira tatuagem, eu tinha 40 anos. Não faz tanto tempo assim, né? Não, 40 não, 35. 35 anos. E a minha família ainda era meio, como a gente brinca, né, truncada ali. O negócio era meio velado, era uma coisa ou outra. Eu lembro que quando o meu tio, que é militar, ele viu a minha tatuagem, ele me deu um tapa. E eu olhei e falei, né? Porque a tatuagem é aqui. E ele viu e me deu um tapa. Eu olhei para trás e fiz assim: o que é isso? O que aconteceu? Né? 35 anos. Aí ele olhou para minha cara e falou: o que é isso? Você está marcando o seu corpo? Falei: não, eu estou fazendo aquilo que o meu coração pede. E tá tudo bem se o senhor não me aceitar. E eu falei: bom, perdi meu tio. Ele não me quer mais, porque eu fiz uma tatuagem. E não foi isso. Eu ganhei muita coisa. Eu ganhei o meu tio, eu ganhei a minha vida, como é que eu posso dizer? A minha independência emocional, porque eu consegui sair daquele miolinho da minha primeira família e chegar aonde eu precisava, na minha ancestralidade. Quando a gente se coloca para a nossa ancestralidade, é algo divino, é algo que toca a gente, é algo que faz assim, nossa, eu existo.
e eu existi, né? Eu vejo muito essa centelha divina toda vez que eu falo de tatuagem, toda vez que eu falo disso tudo, que é essa centelha divina falando assim, ô, olha aqui você, sabe? E ela vai se mostrando. Ela vai se revelando ali. Então, Ela vai dentro disso que você, sei lá, se eu entendi assim, então mesmo aquele que está tatuando tudo, uma certa, ele também está fazendo essa cura indiretamente, né? Mesmo que Sim, ele não tenha consciência, que sejam caminhos tortos, que ele feche o corpo todo e nunca saiba disso, ali já está acontecendo um novo ligação, né? Ou sim, refazendo, né? sim. Ligações. É isso que eu estou entendendo que você está É falando. isso. Eu tenho uma tatuagem. Eu tenho aqui um Om, né? Ah, Porque a yoga para mim é algo assim incrível, né? Como ligação mesmo, né? sim. E eu tenho uma que eu já fiz a arte e vou colocar que é Exuá, né? Já fiz a arte e vou colocar aqui porque eu já sou entregue, né? Eu tenho uma vida de monastério, né? Totalmente. Só não vou para o monastério, não me visto de monge, mas é para ter toda a força que eu quero nesse momento, né? Então, eu acho que é o que me identifica, entendeu? Então, vou Sim, até entender melhor a minha própria tatuagem, né? A sim. minha própria Com tatuagem. certeza você não é a primeira da sua linhagem que vai para o monastério. Porque nós não somos, é isso que a gente tem que entender, nós não somos o primeiro a nada. Sim, sim. A nossa ancestralidade, ela já abriu essa porteira, né, como a gente brinca. Ela já abriu a porta para a gente. Só que nós sofremos muito nesse gesso todo da nossa vida Sim. do mundo. Valores, né? Que criam, né? Exato.